Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um esclarecimento de uma dúvida muito frequente, tanto entre os dentistas quanto entre as grávidas. Será que uma paciente gestante ela pode ser submetida a um exame radiográfico odontológico? Bom, então para a gente responder a essa questão, eu vou trazer 3 pontos extremamente importantes para que você chegue a essa conclusão, que é em relação à justificação, à otimização e à dose do exame. Então esse primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, que é a justificação, está diretamente relacionado ao benefício que o exame por imagem vai trazer. Então, frente a uma paciente que está no seu consultório com uma queixa, ela está com dor em um dente, ela está com um dente quebrado e ela não pode esperar até o fim da gestação para que aquele problema seja resolvido. E aí você se vê frente àquele quadro e se pergunta: será que uma radiografia vai me trazer um benefício para essa paciente, para a determinação do seu diagnóstico, para a determinação do seu plano de tratamento? Então, é colocar na balança se o benefício do exame por imagem vai ser maior do que o risco à exposição aos raios-x. A gente precisa ter em mente que quando a gente fala em radiografia, tomografia, estamos utilizando radiação X, que é um tipo de radiação ionizante, ou seja, uma radiação que causa ionização nos tecidos e com isso alguns efeitos deletérios que nós tentamos evitar. Então, se a sua resposta para essa questão for sim, o benefício do exame é maior do que o risco, esse exame está justificado e você então pode lançar mão dele e fazê-lo para que você tenha um exame de qualidade e com base nele você determine diagnóstico, plano de tratamento e consiga concluir aquele procedimento que você pensou. E o segundo ponto é a otimização, que quer dizer que qualquer exame que você faça, ele tem que ser otimizado, ou seja, a dose que você vai expor àquele indivíduo durante o exame deve ser a menor possível para que você tenha aquele exame de qualidade final para basear o seu diagnóstico, para basear o seu plano de tratamento. Então, quando você for realizar a radiografia daquela paciente gestante que você já justificou, você deve pensar: qual é o menor tempo de exposição possível que eu posso utilizar e selecionar aqui no meu aparelho para que eu tenha uma boa radiografia? Além disso, qual que é o receptor de imagem que você vai utilizar? Se você ainda utiliza filmes, é um filme de velocidade F? É o mais veloz possível? Se você utiliza sistemas digitais, qual é o tempo de exposição mínimo para aquele sistema que você tem? Além disso, nós devemos ter em mente que uma boa técnica radiográfica e um bom processamento garantem uma boa prática radiológica. Então, se você faz corretamente a técnica radiográfica e se você faz corretamente o seu processamento, caso você ainda utilize filmes, você garante que você não vai ter que repetir essas etapas de técnica ou de processamento, e repetir isso significa expor essa gestante ao dobro de radiação que você teria que fazer se você não tivesse errado nessas etapas. Então, garanta que o que a paciente receberá de dose vai ser o mínimo possível. Ainda em relação às medidas de radioproteção que nós temos que adotar, está o uso do colete de chumbo e o protetor de tireoide. Então, nós precisamos sempre lembrar que colocando o colete de chumbo e o protetor de tireoide, nós vamos diminuir a dose de radiação absorvida pelo feto e pela mãe, e com isso também adicionamos um fator calmante, que é tido na literatura que a gestante se sente de fato protegida quando colocado o colete de chumbo e o protetor de tireoide nela. Claro, ponderando que, a depender do exame por imagem que você vai fazer, talvez o protetor de tireoide não seja indicado nesse caso específico. E o terceiro ponto é em relação à dose. E eu trouxe aqui para ficar mais fácil da gente compreender alguns números levantados por uma pesquisa publicada em 2016, e eu vou deixar a referência dela aqui na descrição do vídeo, de quanto que chega de radiação no feto quando a mãe é submetida a um exame de radiografia ou tomografia odontológica. Então percebam que nós temos uma variação de 0,009 a 7,97 microgray que chega na região do feto. Isso quando a gente não utiliza o colete de chumbo e o protetor de tireoide. Quando é adicionada essa medida de radioproteção, que é a proteção física com o chumbo, nós diminuímos essa dose para 0,005 a 2,1 microgray.
Aí você pode se perguntar, tá bom, Gabriela, mas isso é um número solto, eu não tô entendendo onde você quer chegar com isso. Bom, estamos falando então nessas grandezas. E a gente tem na literatura que quando trabalhamos com essa exposição limitada até 50 miligrays, não há na literatura relatos de efeitos teratogênicos nesse feto. Ou seja, não há relatos de aborto, de malformações congênitas causadas pela radiação X, quando respeitado esse limite de 50 miligray. Percebam que as grandezas que eu falei de que os exames radiográficos odontológicos trabalham entre 0,005 e 2,1 microgray é uma grandeza 1000 vezes menor do que o miligray que estamos falando aí da margem de segurança dos 50. Então, nós podemos tranquilizar a nossa paciente e também podemos nos tranquilizar ao realizar esse exame radiográfico de que estamos trabalhando em uma faixa bastante abaixo do que aquela considerada um limiar mais seguro para esses efeitos teratogênicos. Um outro ponto que eu acho bastante interessante que vocês saibam é uma comparação desses valores mais próximas da nossa vivência real, mais próxima do público em geral, para que eles entendam qual é a dimensão dessa exposição à radiação nos exames odontológicos. Então, se a gente pegar esses valores que eu falei de 0,05 a 2,1 microgray, isso seria equivalente a 2 dias de exposição à nossa radiação de fundo, que é essa radiação que nós estamos diariamente expostos e não temos controle dela. Outra comparação também bastante didática é que esses valores eles são comparáveis a um voo de duração de 2 horas. Ou seja, estamos trabalhando com uma faixa bastante abaixo daquela considerada segura para os efeitos teratogênicos no feto. E além disso, uma vez que nós temos uma justificativa para realizar aquele exame, realizamos o exame submetendo essa paciente à menor dose possível para aquisição de um exame de qualidade e, além de tudo, conseguimos mostrar isso para o paciente, de que ela está submetida a um exame em condições de segurança para o seu feto, nós temos aí uma tranquilidade para realizar o exame radiográfico e tranquilizar também a paciente de que aquela imagem trará um benefício maior por possibilitar o seu diagnóstico, a determinação do plano de tratamento e muitas vezes aliviar a sua dor, resolver o seu problema, que foi a queixa principal do porquê ela procurou o seu consultório. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários mais sugestões de vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal. Até!